Olá pessoal, aqui é o professor Olibário mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre padrões de design de interfaces. O padrão de design é uma solução de design para problemas comuns. A gente já viu diretrizes, guidelines e heurísticas para design. E nós falamos que elas são realizadas com base nas experiências de pessoas que estudam usabilidade. As soluções de design que viram padrão de design de interface também são baseadas nos achados de designers experientes e são criados para serem usados como referências para outros designers também experientes. Em geral, o padrão de design de interfaces é separado por categorias: entrada de dados, navegação, aprendizado, interação social e híbrido. Na categoria de entrada de dados, nós temos os padrões específicos para formatação, busca de dados e fornecimento de dados em geral. Na categoria de navegação, a ideia aqui é que o usuário consiga se situar na interação, não importando se ele começou a atividade agora ou está no meio dela ou está terminando. Na categoria de aprendizado, a ideia é a gente dar para o usuário o caminho das pedras para que ele conclua a atividade que ele deseja concluir. Interação social diz respeito aos padrões de design que vão favorecer a interação do usuário com outros usuários na rede. E os padrões híbridos são os padrões que não se encaixam exclusivamente em uma dessas categorias. Hoje nós vamos falar especificamente sobre alguns padrões para entrada de dados. Como exemplos de padrões para entrada de dados, nós temos atalhos do teclado, autossalvamento, calendário, CAPTCHA e esses outros aqui. E existem outros também, eu selecionei os 15 que eu considerava mais comuns. Então vamos lá, primeiro deles, atalhos do teclado. Problema: o usuário deseja realizar tarefas repetitivas o mais rapidamente possível. Qual é a solução? Permita que o usuário realize ações por meio de teclas de atalho. Exemplo: acontece isso no Dropbox. Com a setinha para cima, você seleciona os arquivos anteriores. Com a setinha para baixo, você seleciona os próximos arquivos. No caso de usuários com macOS, o botão de comando mais A seleciona todos os arquivos. O ESC tira a seleção de todos os arquivos e assim por diante. Essas opções são importantes por dois motivos. A gente dá flexibilidade ao usuário, porque ele pode fazer essa atividade tanto por meio da tecla de atalho, quanto selecionando com o mouse, por exemplo. E a gente agrada os usuários mais novatos e os usuários mais experientes. Esses atalhos funcionam bem em sistemas que alternam comandos entre teclado e mouse. E a gente tem que tomar cuidado para não sobrescrever atalhos já conhecidos previamente pelo usuário. Os atalhos do sistema, por exemplo, são os atalhos do sistema. Você não vai utilizá-los para o seu programa com outro propósito. O Ctrl+C é para copiar. E ponto, você não vai utilizar para mais nada. Segundo padrão para entrada de dados, autossalvamento. Problema: o usuário deseja manter os dados seguros e salvos enquanto foca na funcionalidade sendo executada. Solução: previna a perda acidental desses dados, salvando automaticamente o trabalho. Um exemplo: na planilha do Drive a gente edita as informações e elas são salvas automaticamente. Existe aqui essa opção, todas as mudanças salvas no Drive. Aqui nós temos uma mensagem que diz: toda mudança que você fizer é automaticamente salva no seu Google Drive. A última edição foi 3 minutos atrás. Em relação a este padrão de autossalvamento, a gente tem que considerar nunca remover a opção de salvar, o botão de salvar da aplicação, mesmo que ela apenas feche o programa, mesmo que as coisas já tenham sido previamente salvas. Os usuários tendem a se sentir mais seguros quando a opção de salvamento está disponível. Os desafios aqui são determinar de quanto em quanto tempo a gente precisa salvar e em que eventos a gente precisa salvar. Uma boa ideia é: o usuário fez a edição em um componente da interface e mudou o foco para um outro componente, ou seja, selecionou um outro componente, a gente salva. Terceiro padrão, calendário. Problema: o usuário deseja fornecer uma data ou um intervalo de datas. Solução: a gente apresenta isso em calendários dos meses. Aqui nós temos um exemplo disso. O usuário vai clicar aqui e vai aparecer um calendário com cada mês do ano e os seus dias. Ao clicar em um dia, essa data já é automaticamente formatada aqui no campo. Vantagem então: após selecionada, a data já é formatada corretamente, não tem perigo de o usuário errar a digitação. Outra vantagem: a gente consegue evitar que o usuário selecione um período de tempo que não seja válido. Isso acontece, por exemplo, em sites de buscas de passagem. Se a gente coloca a data inicial no dia 19, o sistema já pode desabilitar todas as datas anteriores para a data de volta, porque a data de volta tem que ser uma data futura. A desvantagem aqui ocorre quando a gente requer muitos cliques do usuário, por exemplo, para recuperar uma data de um outro ano. Portanto, é recomendado que a gente nunca utilize o calendário como uma única alternativa. O usuário tem que ter a possibilidade de entrar os dados manualmente.
Além disso, se a gente sabe que a data é distante, é melhor que a gente não forneça o calendário, por exemplo, para a data de nascimento. Padrão CAPTCHA. CAPTCHA é a abreviação de Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Amém. Problema. O sistema precisa verificar se o usuário é de fato um humano e não um robô. Solução? Existem várias formas de fazer CAPTCHA. Uma delas é apresentar imagens com caracteres que têm um padrão variável e que, portanto, são difíceis de serem detectadas por computador. Uma outra forma é respostas a perguntas específicas, e tanto estas respostas quanto as perguntas podem ser textuais ou por voz. Exemplos: aqui nós temos um CAPTCHA por imagem, e o usuário tem que digitar corretamente os caracteres que estão aqui. Esse mesmo padrão aparece do lado de cá, e neste caso a gente tem a possibilidade de atualizar o CAPTCHA e de escutar esse CAPTCHA. O padrão é útil para quando o usuário é o produtor do conteúdo do sistema. Eventualmente, um produtor de conteúdo pode ser um produtor de spam, e é necessário que o sistema consiga filtrar isso. E aqui eu estou pedindo que o usuário faça o login, mas não necessariamente um produtor de conteúdo precisa fazer o login. Há certas aplicações em que eu posso produzir conteúdo anonimamente. Padrão clicar e arrastar. Problema: o usuário precisa mover um ou mais itens de um lugar para o outro. É muito útil também para reorganizar itens de uma tela. Por exemplo, reorganizar as coisas no seu desktop, na sua área de trabalho. Solução: permita que as operações de clicar e arrastar sejam efetuadas. Isso acontece, por exemplo, quando a gente quer enviar vídeos ao YouTube. A gente pode clicar por aqui, ou a gente pode clicar no arquivo e arrastar para cá, e solta aqui dentro. Configurações ou tela de configurações. Problema: o usuário precisa de um local para indicar as preferências pessoais de como a aplicação deve se comportar. Solução: vou criar uma área em que o usuário pode customizar a aplicação, que é uma tela de configurações, como ocorre, por exemplo, no Gmail. Eu tenho inúmeras possibilidades de configuração, separada por categorias, e o usuário consegue deixar o e-mail dele com a cara dele, consegue customizar esse e-mail. Em telas de configurações, a gente deve evitar as ações muito frequentes. Se o usuário vai realizar uma determinada atividade várias vezes, é melhor que a gente coloque isso na tela principal, por exemplo, na barra de tarefas. Controles variáveis, ou componentes com descritores variáveis. Problema: o usuário precisa visualizar para cada componente apenas os controles disponíveis no momento. Solução: o mesmo componente pode ser modificado de acordo com o contexto do uso. Isso acontece, por exemplo, com o botão de seguir. Quando você não está seguindo uma página, ele aparece como seguir. Se você clica aqui, ele muda para seguindo. E você tem a opção de deixar de seguir se você vier aqui de novo. É a mesma ideia que acontece quando a gente está tocando uma música. Enquanto a música está tocando, a gente tem a opção de pausar. Após pausar a música, o mesmo botão de pausar vira um botão de play, de tocar de novo. Botões de ligado e desligado, on e off, curtir, descurtir, seguem essa mesma regra, esse mesmo padrão de design. Padrão construtor de regras. Problema: o usuário precisa, às vezes, repetidamente, realizar buscas com base em regras específicas. Solução: permita que o usuário especifique diferentes parâmetros de busca, a fim de filtrar os resultados. É a ideia da busca avançada. Aqui eu tenho a busca avançada do Gmail, eu tenho a opção de colocar as regras que eu quiser. Remetente da mensagem, destinatários da mensagem, assuntos, posso especificar se contém determinadas palavras, se não contém determinadas palavras. Nesse padrão construtores de regras, é importante permitir opções de conectores. Por exemplo, contém as palavras e não contém, ou contém as palavras ou não contém, e assim por diante. No caso da busca do Gmail, ela não é tão robusta assim. Outra alternativa interessante é permitir opções: todas as regras sejam contempladas, ou qualquer das regras sejam contempladas, por exemplo, em um botão de checkbox como este daqui. Esse padrão é útil para quando o usuário precisa de uma busca mais sofisticada, de fato com muitas regras para filtrar o conteúdo que ele quer. Se ele conseguir buscar o conteúdo com uma busca textual simples, não faz sentido usar o padrão. Dados padrões. O usuário precisa fornecer dados ao sistema, mas na maioria das vezes, esses valores já são conhecidos. Se os valores são conhecidos, deixe uma opção padrão, uma opção default. Por exemplo, nesse site de passagem aérea, eu posso deixar a data de ida selecionada como hoje ou próximo de hoje. No passageiro, eu posso colocar que é para um passageiro, porque na maioria dos casos é para um passageiro mesmo. Posso deixar selecionado que a viagem vai ser de ida e de volta. Esses são os comportamentos mais comuns, então eu deixo isso já previamente selecionado na minha interface. Desfazer.
Problema: o usuário deseja desfazer uma ação, então permita que ele desfaça. Aqui nós temos um exemplo no Pinterest. O sistema disponibilizou para o usuário uma nova tela e o usuário tem a opção de continuar nessa tela ou desfazer a ação e voltar para o layout anterior. As ações de desfazer são importantes quando uma mudança drástica ocorre para o usuário. Mudanças drásticas podem assustar o usuário, ele pode ter uma curva de aprendizado mais lenta e podem irritar o usuário caso ele esteja acostumado com algum outro layout. A opção de desfazer também é importante quando a gente tem uma ação muito destrutiva, de dados que poderão ser perdidos, por exemplo. Dica de entrada. Problema: o usuário precisa fornecer dados ao sistema, então deixe claro com dicas ao usuário que informação que ele precisa fornecer. Aqui nós temos: forneça o seu endereço. E aqui no campo tem endereço, CEP ou nome do bairro. Então perceba que a gente tem uma dica para o usuário aqui, complementada com o rótulo aqui de cima. Essa dica de entrada é o padrão dica. Entrada expansível. Problema: o usuário precisa fornecer dados e ele quer a maior quantidade de tela possível para fornecer esses dados. Especialmente se você não tem muito espaço na tela, como ocorre, por exemplo, em smartphones, expanda o campo de entrada. Aqui nós temos um exemplo. Este campo de texto, ao ser selecionado pelo usuário, é expandido para esta tela aqui. Ela ocupa mais área na tela do usuário. Notem que ela ganha foco, ela vem para frente da tela, para que o usuário se ocupe apenas em fornecer os dados que são necessários aqui. Então é importante que a gente garanta o foco neste componente visual e, se possível, deixe as coisas irrelevantes no plano de fundo da aplicação. Padrão feedback de entrada. O usuário forneceu um dado ao sistema e ele espera que alguma resposta seja dada. Tem a ver com a heurística de visibilidade do estado do sistema. Quando o usuário fornece uma informação, ele precisa saber se está tudo certo. E em caso de erro, a interface precisa deixar claro para ele que o erro ocorreu, onde o erro ocorreu e como ele pode corrigir esse erro. O feedback é bem feito no caso deste site aqui. Nome completo está ok, nome do usuário está ok, a senha dele está com uma força boa. Esse medidor de força de senhas também é um padrão de entrada, que eu optei por não colocar aqui nesta aula. Formato pré-estruturado. O usuário precisa fornecer dados rapidamente seguindo um formato específico. Então a gente utiliza componentes que guiem naturalmente o usuário a fornecer esses dados. Por exemplo, quero que o usuário forneça uma data e essa data tem o formato dia, mês e ano, com 4 dígitos para o ano. Então eu deixo esse formato aqui e à medida que o usuário digita, os dados já vão aparecendo neste formato aqui. O mesmo acontece, por exemplo, com este campo de telefone. O usuário digita, depois de digitar os 2 primeiros dígitos já aparecem como o DDD, depois dos dígitos de prefixo aparece o hífen. Além disso, eu impeço que o usuário entre com caracteres que não são válidos para esse campo, por meio de um teclado numérico. E por fim, pré-visualização. Problema: o usuário precisa ver como suas ações afetam o layout final antes mesmo de ele ficar pronto. A solução é permitir uma pré-visualização. Isso ocorre com frequência em softwares de edição de texto. A gente consegue visualizar a página nessas telas de visualização. No PowerPoint a gente também tem uma pré-visualização. Se vocês quiserem saber mais sobre esses padrões e outros padrões, eu recomendo fortemente que vocês visitem este site, que é o UI Patterns. É este site que eu utilizei para pegar a maioria das figuras desta aula, e é este site que eu vou usar como referência para as próximas aulas de padrões de design. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!